Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos aqui no grupo Oração e Palavra, junto com nossos queridos irmãos aqui. E essa palavra, ela é nas rádios Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração. E também na comunidade Jesus na Rua. Eu quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão junto conosco hoje, quando nós estamos mais de 2 pessoas, nós estamos em comunidade. E aqui nós estamos na comunidade Jesus na Rua. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de levar a palavra na vida dos meus irmãos em todos os lugares onde nós estamos chegando ao vivo através desse chat e através das rádios Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração e na comunidade Jesus na Rua. Pai, usa nesse momento, Senhor, a boca desse teu servo, Pai, para trazer um entendimento através da tua palavra, Senhor, da tua palavra revelada em nossos corações, Pai, nesse instante, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor me dar esta oportunidade. Amém, meus queridos. A graça e a paz a todos que estão aqui neste momento, para que a gente possa trazer essa palavra. Eu quero... Hoje é um dia muito especial. Nós estamos vivendo momentos que nós temos que tomar decisões. Este seria aquilo que para nós é o culto da família. É um culto, uma palavra direcionada para a família, mas não é para qualquer família, é para a sua família. Nós precisamos compreender aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, tomar decisões que nós chamamos de assertivas, decisões que vão nos dar continuidade, vai dar continuidade nas nossas ações, vai dar continuidade na demonstração do amor, do carinho, do afeto pela nossa família. Eu agora já peço à irmã Vera que faça o procedimento da leitura, né, da palavra. Eu só vou dizer aqui a palavra que nós vamos meditar. Está em 1 Samuel capítulo 16, versículo do 1 ao 13. Amém, irmã? Amém. Amém. Começa a ler do primeiro versículo, então, do versículo 1 ou do 5? Não, do 5. Ah, tá. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele,
e os convidou para o sacrifício. Amém, maninha. Até aí. Amém. Meus queridos, nós vamos entender este momento que Samuel está vivendo. O contexto histórico aqui é uma situação bastante difícil para o reino de Israel e na vida de Samuel. Samuel tinha ungido Saul, filho de Quis. E nesse tempo aqui, Saul já tinha cometido todos os erros e equívocos que um monarca, um rei, pode cometer. Nós vamos encontrar esta situação que Samuel está vivendo. Nos versículos anteriores, que a minha amada irmã até solicitou de ler, nós vamos comentar um pouquinho sobre eles, que Saul, né, tinha um entendimento de que se Samuel fosse ungir um rei, porque Deus já tinha destituído Saul do reinado de Israel. Então Samuel diz: Senhor, se eu for lá, o Saul vai mandar me matar. E Deus dá instruções a Samuel: Samuel, vá sacrificar e convide um determinado homem de uma determinada família para o sacrifício e convide todo o povo ali para sacrificar com você. Então você ungirá um dos filhos de Jessé. Essa promessa, meus queridos, ela é interessante porque ela foi prometida, né, ao povo de Israel. Houve uma promessa. E nós vamos entender uma coisa muito interessante. A pergunta que não quer calar é essa: quem você é para a sua família? Só para relembrar, quem você é? Como é que você se apresenta para a sua família? Como é que você se posiciona dentro da sua família? Como é que você está vivendo dentro da sua família? Olha só como é interessante essa situação, porque nós temos na casa de Jessé 8 homens. Nós temos aquilo que nós chamamos de homens de boa aparência. Quando nós olhamos para a aparência das pessoas, meus queridos, nós simplesmente esquecemos de uma coisa que nós não conseguimos ver. Uai, apóstolo, que coisa é essa que nós não conseguimos ver? O coração, a mente. Olha só como é interessante. Quando Saul foi instituído rei, Saul ficava em pé no meio dos israelitas e
qualquer pessoa que olhasse para a multidão, ele se destacava mais ou menos uns 40 a 50 centímetros acima da multidão. Esse é o primeiro rei de Israel. Esse é a pessoa que foi escolhida para reinar Israel. Era de boa aparência, era um homem alto, forte. Agora a pergunta aqui que nós vamos fazer neste momento da palavra é: como você se apresenta para os seus irmãos? A pergunta é difícil de responder mesmo. É essa pergunta que você está pensando mesmo. Como você se apresenta? Como é que as pessoas lhe veem? Uma pessoa organizada, que toma decisões assertivas, que não se desvia do caminho, que não busca fazer as coisas com jeitinho, como se nós estamos aqui no Brasil e a galera que está fora do Brasil aí sem o jeitinho, fazendo as coisas corretas. É assim que você é visto? Ou não? Você é aquela pessoa que o amigo diz: não, leva para o fulano lá, ele dá um jeito lá. Meus queridos, nós precisamos lembrar que dentro da nossa casa é onde as pessoas nos conhecem. É dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós podemos fazer a diferença. É dentro da nossa casa que nós podemos tomar posição. Agora deixa eu falar um pouquinho aqui sobre esse dentro de casa. Jesus Cristo, ele dentro do recesso familiar, ninguém acreditava nele, a não ser a mãe dele. Você sabia disso? Ué, apóstolo, como é que é isso? Vamos entender alguns pontos dessa situação. Jesus, ele tinha 4 meio-irmãos terrenos. Vou falar o nome de 2, que tem os 2, eles têm 2 livros na Bíblia para você poder entender. Tiago, o menor, é irmão de Jesus Cristo. E Judá são meio-irmão de Jesus Cristo. E esses homens, eles não se converteram a Jesus Cristo enquanto ele estava vivo. Por isso que Jesus Cristo falou aquela frase emblemática: nenhum profeta tem honra na sua casa. E nós vamos encontrar agora Jessé com os filhos e mostrando os filhos para o profeta. E quando ele mostra esses filhos para o profeta, meus queridos irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito simples. Você está preferindo um filho em detrimento do outro? Ué, apóstolo, por que você está perguntando isso? Porque Jessé tinha essa preferência. Jessé, ele preferia pelo menos 3 dos filhos em relação aos outros. E o nosso rei, né, por quem vai ser declarada a linhagem de Jesus Cristo,
porque a linhagem de Jesus Cristo, um outro ponto que nós precisamos esclarecer. A linhagem de Jesus Cristo, quer dizer, Jesus tinha que vir da linhagem real, certo? Era da linhagem real que Jesus Cristo tinha que vir. E Saul, a família de Saul, né? Saul foi rejeitado e por isso ele perdeu a oportunidade de Jesus Cristo vir da linhagem dele. Apóstolo, mas Saul teve grandes vitórias, sim, mas toda a vida que tocava para ele fazer, ele não se saía bem. Quando Deus vinha e tomava o exército e usava o exército, se saía bem. Mas quando Saul assumiu o papel de rei, ele só fazia coisas diferentes daquilo que Deus mandava, daquilo que Deus pedia, daquilo que Deus exigia que ele fizesse como monarca, como rei de Israel. Irmã Vera, dê continuidade ao texto, por favor. Versículo 6, né? Quando chegaram, sim, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E nós vamos ver uma coisa muito difícil aqui. Ainda bem que o nosso profeta não falou isso em voz alta, quando ele olhou para Eliabe. Por quê? Porque o profeta tinha ungido Saul, e Eliabe era mais ou menos da altura de Saul, porte bem grande para um judeu. O judeu é de estatura pequena. E nós vamos ver ali o julgamento humano. O homem julga pela aparência. Aí Deus responde ao nosso profeta no versículo seguinte. Versículo por favor. 7. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Dentro da sua casa, meu querido e minha querida irmã, você está olhando a aparência ou pedindo a direção do Espírito Santo sobre o coração dos seus irmãos? Neste momento aqui nós vamos falar não só aos da casa, né? Porque naquele instante ali, não só o pai de Eliabe era soberbo por conta de Eliabe, mas o coração do profeta também vacilou. Quantas vezes nós não temos vacilado, meus queridos? Quantas vezes nós não temos olhado para uma situação que foi gerada dentro de uma circunstância e nós olhamos e colocamos culpa nas pessoas? Sim, nós colocamos culpas nas pessoas, nós colocamos como se as pessoas fossem obrigadas a ter o mesmo entendimento espiritual que nós temos. Eles não são obrigados. Agora eles têm que se renderem ao Espírito Santo para serem guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. E nesse instante, olha só como é interessante, um dos maiores profetas bíblicos da Bíblia se equivocou. O que eu entendo com isso, meu querido irmão?
é que eu posso me equivocar pela aparência, por uma circunstância, por algo que eu não consigo compreender muitas vezes naquele instante, mas que depois o Espírito Santo traz à existência na minha vida aquilo ali. Então, é preciso que a gente tenha sabedoria direto do trono para poder reconhecer aquilo que nós podemos mudar e aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Reconhecer o que nós podemos e mudar aquilo que podemos e entender que há coisas que nós não podemos mudar. O próximo filho na hierarquia, quem é, minha amada irmã? Abinadab, no versículo 8, então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. E então, olha só como é interessante. Este homem, ainda bem que ele não vai passar os 7 filhos, né? E aí a Bíblia já dá um salto para uma situação já mais tranquila, mais para a gente poder se organizar. O primeiro filho, como é o nome do primeiro filho, irmã Vera? Eliabe. Eliabe e Aminadab. O primeiro é Eliabe, o segundo Eliabe. Abinadab. O que nós entendemos, meus queridos? Que a preferência daquele pai era por 2 filhos. Quantas vezes nós não temos cometido esse erro, preferindo uma pessoa em detrimento de outra? Como assim, apóstolo? Eu nunca faço isso. Será? Vamos ver. Quando você chega para uma pessoa e diz: olha, eu tenho um filho que ele é um pastor, olha, eu colocando o pastoreio como uma coisa muito interessante. Ele é um médico, ele é isso, ele é aquilo. Você não está. E você tem 2 filhos, você não está preferindo esse em detrimento do outro? Eu entendi uma coisa muito interessante. Olha só, lá quando Jacó e Esaú, o pai de Jacó, que é o mesmo pai de Esaú, que eles são irmãos gêmeos, ele chegou para Jacó e declarou todas as bênçãos sobre um único filho, embora que ele pensasse que aquele filho era Esaú. Ainda fica mais difícil a situação daquele pai. Fica mais difícil por quê, amor? Porque aquele homem não guardou uma bênção sequer para o segundo filho. E o comum em Israel era que você declarasse bênçãos sobre o primogênito e sobre o segundo filho. Mas aquele homem demonstrou uma preferência tão ruim, porque aquela situação foi muito ruim. E aí eu vou explicar por que foi tão ruim. Porque aquele homem declarou aquele homem Isaac declarou todas as bênçãos possíveis na vida de Esaú, pensando que era Esaú, e era
Jacó, que não sobrou nada para Esaú. Isso demonstra uma atitude que não é muito coerente, muito correta. Nós gostarmos mais de um filho em detrimento dos outros. Porque se ele tivesse sido honesto, ele tinha deixado bênçãos para Esaú. Para vocês terem uma ideia, nas tribos de Israel, Esaú é toda vida o que briga, é toda vida aquele que está lutando. Esaú, em aramaico, que é a língua que eles falavam, é Edom, que se chama vermelho, porque ele era vermelho, ele não era negro como Isaac. E o que é que nós entendemos? Olha, até hoje os irmãos que brigam são eles, lá. E aquela situação, se ele tivesse sido abençoado com honestidade, teria bênçãos para ele também, que era a bênção que recairia sobre Jacó. Por que é que nós estamos trazendo essa situação, meus queridos, dentro da família? Porque nós humanamente cometemos esse erro. Porque um filho às vezes tem um gênio mais difícil do que o outro, a gente pega e afasta aquela pessoa do convívio familiar e ele vai se tornando cada vez mais difícil. Ao invés de o contrário, a gente trazer para perto, para que aquela pessoa seja amada, demonstrado carinho, demonstrado afeto, demonstrado aquele sentimento bom que nós temos como pai, como irmão, como primo, como tios, enfim, seja qual for o grau de parentesco que haja nessa situação. Mas nós isolamos aquela pessoa que se enveredou pelo mundo das drogas. Nós isolamos aquela pessoa que pede dinheiro emprestado e não paga. Nós isolamos aquela pessoa que não comunga, não congrega da mesma fé que nós. Nós isolamos. Foi o que Jessé quis fazer. Jessé quis fazer isso com os seus filhos. E isto é muito ruim. É muito ruim. Porque olha só como é interessante isso aqui. Nós agora vamos ver no versículo 9, irmã Vera, por favor. Versículo 9. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Continua no 10? Pode continuar, por favor. No 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Aí no outro, né? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: amém. Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Amém. Nós vamos pegar o versículo 10. Olha só como é interessante. O versículo 10 resume muita coisa no seio familiar. Muita coisa no seio familiar. Olha só o desprezo de Jessé por Davi, o mais moço. O desprezo. O escárnio. Quando Samuel chegou para sacrificar, ele dormiu porque o sacrifício era na manhã. Então, Jessé, já sabia que ele iria ser consagrado. Olha só como isso é difícil.
É muito difícil. Porque Jessé sabia, porque foram consagrados Jessé e seus filhos. Como você tem sido tratado dentro da sua família? Normalmente nós temos essa resposta. Aqui nós não queremos a resposta, mas nós temos um calado por resposta. Não, mas é porque o meu irmão, ele é mais velho, ou então, não, o meu irmão, ele mora dentro de casa, o meu pai trabalha exclusivamente para esse irmão, tudo que é do meu pai é desse irmão ou dessa irmã, enfim, tem, às vezes, situações, e a pergunta é essa: como você tem sido tratado pela sua família? Você, enquanto família, como tem tratado aquela pessoa que você não julga tão importante? Dias atrás eu ouvi um depoimento que me entristeceu muito. O pai e a mãe, a gente estava conversando, eu perguntei: e fulana, como é que tá? Aí eles teceram 4.000 comentários bons. E fulaninha, rapaz, não, aquela fulaninha lá, rapaz, ela é tão mirradinha, moço, pequenininha, feinha, não tá dando muito certo as coisas para ela. Eu digo: aí vocês estão ajudando ela, né? Ué, por quê? Ela não teve a mesma oportunidade que a outra? Eu digo: será? Se teve? Então, meus queridos, a pergunta é essa: como você está tratando aquele parente que não é a melhor pessoa de se lidar? Sim, porque Jesus Cristo morreu por ele também. Nós precisamos compreender, meus queridos, que muitas vezes, olha só, Jessé no versículo 9 trouxe mais um filho e aquele foi rejeitado, não era aquele. No versículo 10 também, outro, não era aquele. Mas perceba que há uma preferência por 4 dos 8 filhos. Muitas vezes nós lemos lá em 1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, que os irmãos de Davi, ele chegava para trazer aqueles pães que o pai dele mandava e aquele povo faltava bater em Davi. Por quê? Porque o pai preferia aqueles homens a Davi. Irmã Vera, leia o final do 11, o 11 do ponto para frente e o 12, por favor. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Olha só como é interessante. Quando nós lemos na Bíblia ruivo e de boa aparência, e os olhos, né? Os olhos meigos, os olhos... nós entendemos uma coisa muito interessante. Ele não era um guerreiro. Ai, não? Não. Ele não era um guerreiro. Ele tinha pouca idade.
e os seus irmãos todos eram guerreiros. Muitas vezes, meus queridos, nós olhamos para as pessoas pela aparência. Nós olhamos para o carro que essa pessoa dirige. Nós olhamos para o tanto de influência que essa pessoa tem na sociedade. Nós olhamos para, em detrimento de. Nós muitas vezes não olhamos o quanto de Deus esse homem tem, essa mulher tem. Se é uma filha de Deus, se é um filho de Deus, se é um servo, se é uma pessoa que se coloca numa posição de servir. Nós olhamos o que ele tem. Eu tive uma experiência com uma irmã que mora nos Estados Unidos. Ela chama Ruth. E a Ruth encontrou um dia um gari, um negro gari, e ela tratou ele bem. Ela trabalha num restaurante, numa situação lá, e ela tratou ele bem. E esse homem passou a fazer uma coisa que ela, brasileira, trabalhando nos Estados Unidos, de vez em quando ela encontrava esse homem, e ele sempre que encontrava ela, do outro lado da rua, ele gritava Ruth, que era como ele chamava ela. E ela passou a entender uma coisa muito interessante. O que foi que ela passou a entender? Ela passou a entender que quando ela estava na rua, tinha alguém que conhecia ela. O que é que isso significa na prática? Num país estrangeiro que você não fala a língua, o que é que você precisa? Você não tem um parente lá. Aquele homem, aquele gari, muitas vezes chegou e não tocava nela, dizia Ruth, comigo, Ruth. E a Ruth saía acompanhando ele. Quando chegava lá na frente, ele olhava para trás e mostrava para ela: homens maus. É só o que ele sabia falar em português. Homens maus. O que era isso? Proteção. Agora, proteção por quê? Porque aquela mulher, no restaurante que ela trabalhava, ela pegava um lanche para ela e ele passava lá e ela dava o lanche para ele. Embaladinho, embrulhadinho, tudinho direitinho. Ele passava e ia embora. O que é isso? Aquela palavra que nós conhecemos bem, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Essa senhora lá nos Estados Unidos, ela sai do restaurante meia-noite. Quem é que está do outro lado da rua, meia-noite, 11h40, esperando ela sair e acompanha a Ruth até ela apagar a luz da escada? Aquele homem, ele mora na rua, mas ele trabalha para o governo americano como gari. O que é isso, meus queridos? É a proteção de Deus. Ela é uma filha de Deus, está passando por um momento adverso lá nos Estados Unidos, né? Porque ela já tem uma certa idade, então ela precisa de se desdobrar mais. E ela disse que ela tinha um medo terrível quando ela voltava para casa, de voltar sozinha. E este homem que ela ajudava faz, né?
não fazia. Faz esse acompanhamento a ela. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? É você se importar com a sua família. Você se importar com os da tua casa, com os da tua igreja, com os da tua comunidade, com os da tua congregação, com aqueles que estão ao redor de ti. Aquelas pessoas que necessitam da tua ajuda, necessitam, muitas vezes não é ajuda física, elas só precisam que você dê atenção a elas. Essa é a diferença. Isso é se importar. Isso é caminhar a segunda milha. Isso dentro do seio familiar faz toda a diferença. Muitas vezes, meus queridos, nós não queremos, não aceitamos as pessoas de uma determinada forma que essas pessoas tomam como posição. Mas nós precisamos entender uma coisa muito simples, muito simples. Deus é e morreu na cruz do Calvário por essa pessoa. Irmã, o último versículo, repita o 12 e o 13. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos e, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Olha, muito interessante. Samuel se levantou, tomou o chifre com óleo e o ungiu. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando nós olhamos esta situação, meus queridos, nós ficamos imaginando que só nós podemos ser ungidos, só nós podemos ser usados por Deus e ousados na pregação da palavra, no posicionamento correto diante de Deus. Olha só como é interessante. Aqueles homens continuaram homens de guerra. Aqueles homens, eles já faziam parte do exército de Saul. Aqueles homens, olhe o grande problema aqui. Aqueles homens nunca lutaram ao lado do maior guerreiro que a história humana já teve notícia, Davi. Aqueles homens eram bons demais para lutar ao lado de Davi. Por quê? Porque Davi vai se refugiar na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão ele vai encontrar a escória do mundo conhecido. Aqueles homens foi quem deram as vitórias a Israel. Olhe o que você está fazendo hoje com a sua vida. Será se a sua caverna de Adulão não é dentro da sua casa? Pense nisso, reflita nisso. A palavra de Deus, ela é espada mais cortante do que espada de dois gumes e é apta para separar junta e medula, para discernir as juntas e as medulas. O que é que isso significa, meus queridos, na prática? Monte o seu exército dentro de casa. Seja capitão dessas pessoas, mas não seja capitão com a patente.
Seja capitão pela liderança. Seja líder da sua casa. Seja líder do seu povo. Não imponha aquilo que você quer para as pessoas. Convide as pessoas para que eles conheçam o seu modo de pensar. Reflita, pense, tome decisões. Agora peça a direção de Deus para que as pessoas olhem e digam: rapaz, vá tomar, vamos perguntar aqui para o Raimundo o que a gente deve fazer nessa situação aqui. Ele é um homem sábio, ela é uma mulher sábia. Para que você possa exatamente receber isso de Deus, para que você possa compreender aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivendo. Muitas vezes, meus queridos, é preciso que a gente baixe a nossa guarda para que as pessoas possam nos contactar, para que as pessoas possam interagir conosco. A grande diferença, meus queridos, não está em eu ser o capitão, mas está em eu ser o Filho de Deus, por quem a palavra chega na vida dos meus irmãos. Amém? Esta é a família. Não é bonita, às vezes não é rica, às vezes não é influente, às vezes não é a melhor família do mundo, mas ela é a família que Deus me deu. Então não devemos julgar as pessoas por aquilo que eles não conseguiram fazer para nós. Nós temos que avaliar as pessoas, como Deus olha. Olha só o que Deus disse a Samuel: você não olhe para a aparência física e a sua estatura, porque eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. Será se nós estamos julgando os nossos irmãos de sangue, dentro de casa, primos, sobrinhos, tios, enfim, a nossa família de sangue, pela aparência deles? Eu quero trazer esse momento de reflexão. Você reflita nisso e pondere sobre como você está posicionado diante da sua família. Aquilo que você está fazendo e eles estão vendo, olhando, prestando uma atenção danada naquilo que você faz, naquilo que você diz. Então é preciso que nós tomemos, a oportunidade para fazermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que vocês possam refletir nessa palavra para olharem para dentro das suas casas com um coração diferente, imaginando que aquelas pessoas que estão dentro da sua casa são pessoas que estão sujeitas a cometer erros, mas vocês também estão sujeitos a cometer erros. Nós estamos. Então, nós temos que olhar com um olhar de amor. Hoje eu estava ministrando uma situação e a palavra que Deus trouxe foi Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu deixo esses dois versículos para você refletir. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço, Senhor, pela audiência, pela oportunidade dos meus irmãos que estão juntamente comigo aqui nesse instante, Senhor. Pelos 195 países do globo que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Pelas pessoas que estão mudando a história das suas vidas, Pai, a partir desta palavra, a partir daquilo que o Senhor falou no coração delas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de entrar na casa dessas pessoas, Senhor. De entrar
na vida dessas pessoas, Senhor, e trazer um pouco daquilo que o Senhor tem declarado, Pai, na minha vida, o Senhor tem declarado nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu agora te agradeço, Pai, por estas pessoas que estão crescendo em espírito e em verdade ao redor do mundo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida das pessoas que estão nesse grupo, oração e palavra. As pessoas que vão ver, Pai, porque nós vamos disponibilizar essa palavra no grupo Oração e Palavra, Senhor, para que as pessoas vejam, ouçam e reflitam sobre aquilo que Deus está falando nesses tempos que nós estamos vivendo, no dia que se chama hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite. Uma oportunidade de paz, de alegria, de prosperidade na vida de vocês, para que vocês cresçam e tomem posição em Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.